Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura. Hoje vamos estar lendo o capítulo 6, cujo título é Edificando a Si Mesmo. Este capítulo é curtinho, tem apenas 8 páginas. Falar em línguas é para o seu uso devocional particular, mas também é para o uso público na igreja. A passagem de 1 Coríntios capítulo 14 é um capítulo que nos ensina sobre as línguas para o uso devocional particular e para uso público. Alguém pode ler as informações que Paulo escreve em 1 Coríntios 14 e pensar que ele está dando pouca ênfase ao falar em línguas, mas ele está simplesmente instruindo que em público você deve trazer edificação, exortação e consolo aos presentes. Sendo assim, as pessoas precisam entender o que está sendo dito para que isso aconteça. Portanto, falar em línguas sem interpretá-la não traria edificação, exortação ou consolo às pessoas, porque elas não entenderiam o que está sendo dito. Paulo estava acostumado pelo Espírito de Deus a trazer maior revelação para a igreja do que qualquer outro homem, exceto Jesus. Mas creio que ele nos dá uma percepção de como ele veio a possuir tanta revelação divina. Ele declarou em 1 Coríntios 14, 18: Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. A versão amplificada diz: Agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas mais do que todos vocês juntos. A partir desse versículo, podemos ver que Paulo dava grande ênfase ao falar em outras línguas em sua vida devocional particular. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, somos instruídos: o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Paulo está nos dizendo que enquanto falamos em outras línguas, na nossa vida devocional particular, nós edificamos a nós mesmos. A versão amplificada desse mesmo versículo diz: aquele que fala em língua estranha edifica e aperfeiçoa a si mesmo. Falar em outras línguas aperfeiçoa você. Observe quem é responsável pela nossa edificação. Nós. Não é função de Deus nos edificar. Ele nos deu o meio através do qual podemos ser edificados através do falar em outras línguas. Mas cabe a nós falarmos em outras línguas. Isso não é sequer função do Espírito Santo. Isso cabe a nós. O Espírito Santo não fala em outras línguas. Nós sim. O Espírito Santo nos dá as palavras. Assim, se somos edificados ou não, isso depende de nós. Smith, um ministro da Inglaterra que foi poderosamente usado por Deus na primeira metade dos anos de 1900, comentou que antes de ir pregar, ele se deitava em sua cama e falava em outras línguas para edificar a si mesmo, e depois ele saía e edificava as pessoas. Pessoas edificadas edificam outras. Você não precisa que Deus os constranja ou se mova sobre você para falar em outras línguas. Você não precisa sentir uma unção especial sobre você para falar em outras línguas. Você pode falar em outras línguas sempre que desejar, a qualquer momento, em qualquer situação. Você pode edificar a si mesmo falando em outras línguas. Veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios 14, verso 15. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Observe que Paulo escreveu orarei. Isso fala de um ato da nossa vontade. Não temos de esperar que uma unção especial venha sobre nós para falarmos em outras línguas. O Espírito Santo está sempre presente em nós, de modo que ele está sempre disponível para nos dar as palavras. Podemos nos submeter às palavras que ele nos dá a qualquer momento que quisermos e pronunciar essas palavras em outras línguas. A Bíblia nos diz o que acontece quando fazemos isso. Nós nos edificamos e nos aperfeiçoamos. Quando você fala em outras línguas, a parte de você que é edificada é o seu espírito. E uma vez que o seu espírito é edificado, ele não pode evitar exercer um efeito positivo sobre a sua mente e o seu corpo.
Quando você dedica tempo para falar em outras línguas, você se torna mais consciente do Espírito, e quando você está mais consciente do Espírito, a sua mente e o seu corpo perdem o domínio. Quando a sua vida passa a ser dominada pelo seu espírito, em vez de pela sua mente e corpo, a sua vida é aperfeiçoada, a sua caminhada com Deus é aperfeiçoada e tudo ligado à sua vida é aperfeiçoado, porque aquele que fala em uma língua desconhecida aperfeiçoa a si mesmo. As dificuldades que costumavam assolar a sua mente e o seu corpo poderão poder enquanto você fala, deixa eu repetir essa frase. As dificuldades que costumavam assolar a sua mente e o seu corpo perderão poder enquanto você fala em outras línguas, porque você se tornará mais consciente do Espírito, mais consciente de que Deus está dentro de você. As dificuldades parecerão menos complexas e perderão a influência sobre a pessoa que dedica tempo para se edificar e aperfeiçoar a si mesmo através do falar em línguas. Línguas para edificação. É importante dizer que falar em línguas com o propósito de edificação não deve ser confundido com os outros tipos de oração. Quando fala em outras línguas com o propósito de edificação, você não está ocupando a sua mente com nada, nem orando pela situação de outra pessoa, mas está orando em benefício de seu próprio bem-estar. Quando você está falando em outras línguas com o propósito de edificação, é importante aquietar a mente e focar no seu espírito para que o seu espírito possa iluminar a sua mente, pois é aí que você é edificado e aperfeiçoado. É bom e certo meditar na palavra de Deus, mas quando você fala em outras línguas com o propósito da edificação, é melhor aquietar a mente, pois ao meditar nas Escrituras, a mente está ocupada e você pode não perceber o que o seu espírito está tentando comunicar à sua mente. É bom, certo e apropriado meditar na palavra e falar em outras línguas ao mesmo tempo, mas isso é parte da meditação. Devemos dedicar tempo para meditar na palavra e podemos falar em outras línguas enquanto meditamos na palavra. Mas falar em outras línguas com o propósito da edificação envolve aquietar a mente para que você possa ouvir o que o Espírito lhe dirá. Agora, não me entenda mal. Quando você está falando em outras línguas, passagens bíblicas podem surgir em sua mente e uma revelação da palavra de Deus pode vir até você de uma maneira que você nunca experimentou antes. Deus está iluminando você para a revelação da sua palavra e isso vai edificá-lo. Mas nesse caso, a passagem bíblica sobe do seu espírito e ilumina a sua mente, ao contrário de a mente pegar deliberadamente um versículo e meditar nele. Quando você está orando em outras línguas, com o propósito de edificação, você está aquietando a sua mente e focando no seu espírito. É durante esse período que as respostas e a iluminação da palavra aflorarão a sua mente, e quando isso acontece, você é edificado. Quando um homem dedica tempo para falar em outras línguas com o propósito de edificar e aperfeiçoar a si mesmo, ele não permanecerá da mesma maneira. A vida será diferente para ele, porque ele passará a agir no sobrenatural. É impossível que a vida de alguém permaneça intocada quando o dom sobrenatural de falar em outras línguas se torna uma prioridade para essa pessoa. Subtítulo: Eu sou o meu maior problema. John Wesley, que foi o fundador da Igreja Metodista, exerceu um poderoso impacto nesta terra. Ao longo de seus muitos anos de ministério, ele enfrentou muita perseguição e dificuldades, mas no final de sua vida, milhares e milhares de pessoas haviam sido afetadas por seu ministério. Ele tinha milhares de ministros que estavam sob a sua liderança e o viam como exemplo a ser seguido. Conhecendo os agraves e os ameaçadores ataques e perseguições de John Wesley haviam enfrentado, um jovem ministro lhe perguntou: qual foi o seu maior problema na vida? John Wesley respondeu rapidamente: isso é fácil.
eu fui o meu maior problema. Realmente, o maior problema de todo crente é ele próprio. Satanás não é o nosso maior problema. Sim, ele se opõe a nós e procura nos atrapalhar. Mas devemos sempre nos lembrar de quem ele é, um inimigo derrotado. Jesus despojou os principados e potestades e fez deles um espetáculo. Colossenses 2, verso 15. As outras pessoas não são o nosso maior problema, porque não temos de responder pelos atos delas. Só responderemos pelos nossos próprios atos. Não fomos ungidos para mudar ninguém, a não ser a nós mesmos. Fomos ungidos para dizer aos outros o que a palavra oferece para suas vidas, mas são eles os únicos que podem fazer qualquer mudança que seja necessária. Não, nós somos o nosso maior problema. Um modo de pensar errado, uma crença errada, palavras erradas, atitudes erradas e ações erradas, tudo isso exerce um efeito negativo sobre nossa vida. Mas a boa notícia é que podemos nos aperfeiçoar, podemos edificar a nós mesmos, podemos ir além de nós mesmos à medida que dedicamos tempo para renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para agir com base nessa palavra e para falar em outras línguas. Essas falhas e imperfeições que estão presentes em cada homem podem ser tratadas. As peculiaridades que podemos ter e das quais não gostamos em nós mesmos podem ser minimizadas, ofuscadas e aperfeiçoadas à medida que dedicamos tempo para falar em outras línguas. São as nossas peculiaridades, imperfeições e fragilidades que fazem com que esbarremos nos outros e os ofendamos, mas não temos de ficar como estamos. Podemos ser edificados e aperfeiçoados. Os crentes que dedicam tempo para edificar e aperfeiçoar a si mesmo são as pessoas mais desejáveis para se estar por perto. À medida que falamos em outras línguas, o espírito do homem que abriga o poder e a vida de Deus se torna a característica mais dominante da nossa vida, e todos desejam a companhia de alguém assim. Os homens estão famintos pela companhia de um homem do espírito, um homem cheio de Deus, um homem dominado pelo espírito. Todo o mundo é atraído a um homem que está cheio. Aquilo de que você está cheio determinará que tipo de homem você atrairá. Os que estão cheios de fé, cheios do Espírito, cheios de Deus, atraem homens semelhantes. Subtítulo: nenhuma autoajuda terá efeito. O Espírito Santo é o grande auxiliador. Ele nos ajuda nos dando palavras pelas quais o homem pode edificar e aperfeiçoar a si mesmo. Não há necessidade dos recursos e métodos de autoajuda aos quais a maioria das pessoas recorre. O Senhor é o nosso ajudador. O Senhor é a força da nossa vida. Somos edificados e aperfeiçoados enquanto enchemos a nossa boca com as palavras divinas em outras línguas. Dedique tempo para fazer a sua parte pronunciando essas palavras. Não mantenha seu espírito aprisionado, vivendo uma existência carnal e mental, mas permita que o seu espírito ganhe movimento e assuma a direção. Edifique e aperfeiçoe a si mesmo, adotando o hábito espiritual diário e o estilo de vida de falar em outras línguas. À medida que renovamos a nossa mente para quem somos em Cristo, edificamos o nosso espírito através do falar em línguas. Permitimos que o nosso espírito domine e nos submetemos ao Espírito Santo dentro de nós. Vemos que temos ajuda divina mais do que suficiente para superar qualquer obstáculo, desafio e dificuldade. Jesus nos tornou vencedores. Já temos tudo o que precisamos para viver a nossa vida melhor. E aqui concluímos o capítulo 6. Até o próximo, em nome de Jesus.